5. Tem Good News hoje? Tem. Sempre tem. 5, Eu vou achar 4, aqui. 3, 2, 1. Olá! Cara, machuquei por aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremias, juntamente com Edwards Miranda. Fala aí, galera! E o Sombra. Eu ia falar Alex André. De novo, né? Eu sou o Alex André agora. Não é. O André é o nosso editor que está escondido. Fala, aparece aí, André. Dá um oizinho aí. Oi. Justo, belo e moral. Hoje o nosso assunto é vacinas obrigatórias. A gente vai falar um pouquinho sobre vacinas e se elas devem ser obrigatórias ou não. Mas antes de entrarmos ao tema... É certo isso? Ao tema? Não, tipo, nós vamos entrar... É no tema ou é ao tema? No tema. Obrigado, Mel. A Mel é a nossa consultora nossa voz da gramatical. Consciência. A voz da consciência, voz verdade. Da consciência. Faz tempo que a voz da consciência. Hoje a gente tem plateia, né? Hã? Hoje a gente tem plateia. Hoje tem plateia, o Renatinho ali, o meu irmão. Hoje nosso Renatinho estúdio tá cheio. Renatinho. Que maldade. Mas antes do tema e da vinheta, o nosso Sombra vai dar os recadinhos. Quais são? O recado agora é para nos seguir no Instagram, na Twitch e no YouTube com o nome Pra Ser Sincero Podcast. E tem novidades, não tem essa semana, Edward? Essa semana a gente começa, finalmente, publicar coisas no nosso Instagram. Então a gente planejou aí uma linha editorial bem bacana, vai ter publicação diária lá no Instagram, então segue a gente, garante que você tá lá pra ver todas as nossas publicações diárias. Quando esse episódio sair, já vai ter 3 coisas lá publicadas, né? Sim, vai ser terça-feira? Terça ou quarta, vocês que sabem. Melhor terça, né? Mas se for terça, já vai ter 3 publicações bem bacanas lá, então segue a gente lá. É isso. Vinheta? 8 segundos. 8 segundos de vinheta. Tem que colocar uma vinheta aí também no OBS. Dá pra... Cara, eu faria vinheta ao vivaço aqui, mas... Não, melhor não. Tá aqui, ó. Melhor não. Mas é porque é preguiça mesmo aqui, você pode deixar. É porque o nosso editor ele é meio preguiçoso. Caraca, não, velho, o cara... Isso, Tu não era ouvinte? Ele não é ouvinte? Ele não é ouvinte? Não, ele é palpiteiro. Tá. Ele virou nosso técnico. Nosso consultor técnico. Eu te explico Ó, melhor. eu posso dar uma sugestão? A minha cabeça tá sendo cortada. Eu não quero baixar aqui, mas já baixei. Pronto. Rolando se for. É verdade? Esses 8 segundos é infinito, né? Foi. Sabemos que... Tá 8 rolando. minutos já. Tem uma pessoa assistindo a nossa porque tu live. não Eu acho que começou. pelo respeito dessa pessoa... Posso falar? Você pode começar? falar. Podemos? Começa. Muito bem, Edwards Miranda. Sou eu. O que nós vamos falar sobre vacinas obrigatórias? Primeiro, temos que falar um disclaimer, né? Qual o disclaimer? Se você tá ouvindo esse podcast e acha que a gente é aquele teórico de conspiração anti-vacina, sim, você está certo. Não, mentira. Pelo menos eu falo por mim e acredito por todos aqui, Fale que por não você, meu somos anti-vacina. Acreditamos que as vacinas têm sim seu papel importante na evolução da sociedade humana. Porém, o que a gente vai discutir aqui é algo um pouco além do senso comum, que as pessoas só acham... tá perigoso, tem que tomar vacina, pronto, acabou, não importa os meios. Os fins Fraca, justificam né? os meios, né? É uma introdução fraca. Foi fraco? Pela cara da Mel, Ah, desculpa. Era só um disclaimer, não era uma pela introdução. consciência, pela cara da consciência. Era só um Foi. disclaimer, feito disclaimer. Mas eu acho que o que você quer dizer é que nós vamos dar, na real, sobre esse tema, a nossa opinião sobre a parte da obrigatoriedade Exato. da vacinação. Sim. Porque nós entendemos, como pessoas civilizadas, que a vacina é um dado, é um fato científico que melhora a vida das pessoas, no sentido em que vai evitar que ela pegue doenças e que leve elas E à morre. morte. Exatamente. A gente vai conversar sobre o que tange a liberdade nesse assunto. Exatamente. É isso? Ficou melhor, consciência? Melhorou a consciência. Obrigado, viu? É isso.
Beleza. O Feito rolê. isso. Vai ser bem breve esse episódio, né? Talvez, tem bastante coisa pra falar. Então pode começar, então. Eu vou aqui dando opinião, qualquer Primeiro, coisa vamos, chama vamos nós. pensar na opinião. Na opinião. Podemos obrigar as pessoas a se vacinarem? De pronto Sim modo... ou não? Não, é não. E um enfático não. Talvez. Mas Talvez. assim, não apenas na obrigação da vacina, não pra muitas coisas. Sim. É importante a gente falar isso porque as pessoas acreditam que um grande problema é justificativa para qualquer tipo de intervenção. Só que se a gente admite que o Estado possa intervir no nosso corpo, a gente literalmente abriu mão de qualquer outra coisa. Exato. Se a gente segue essa lógica, então é justo, belo e moral que o Estado fale que você não deve abortar. Sim. Porque ele está se intrometendo ali no teu corpo, então isso é mais justo, uma... belo moral também o Estado chegar e decidir o que você faz com o seu corpo, se você pode fazer uma tatuagem ou não, porque se ele pode colocar alguma coisa dentro do seu corpo, ele pode literalmente claro fazer que qualquer talvez coisa. esses exageros de decidir fazer uma tatuagem é apenas um passo exemplo passo a mais. anedótico. Seria Isso. um mais... Mas, tipo, em tese, ditaduras é mais ou menos isso aí. Se você aceitou que o Estado possa decidir se você coloca uma substância dentro de você ou não, você literalmente Não tá venha abrindo me mão reclamar de tudo. quando ele vir obrigar todo mundo a usar pulseira Exatamente. de identificação. E só nessa parte, na parte assim de ser ético ou não, a gente vê muitas discussões. Aí a gente pode ir primeiro de um lado, vamos dizer assim, talvez um pouco mais legalista, se é permitido ou não o Estado nos obrigar. Bom, segundo a lei que teve aprovada em fevereiro, a gente fez até um podcast sobre isso, que tinha algumas coisas lá. Uma delas é que sim, é permitido uma vacina obrigatória para a Covid. Pela lei é permitido. Diga. Mas, por No favor. caso, a vacina é obrigatória. Se tu não tomar, o que acontece contigo? Então, é aí que vem a discussão da maior parte das pessoas. Porque algumas pessoas identificam que uma vacina obrigatória é o Estado vir aqui dentro da sua casa, pegar você e levar pro postinho de saúde para se vacinar. Então, é exatamente o que eu imagino. Por exemplo, tá tendo a campanha da vacinação, eu falo, não vou. Bate a lista, esse CPF não tomou. Vamos lá na casa dele Isso é o que e fazer uma algumas pessoas... vacinação compulsória. E é uma cena maravilhosa, né? O exército entrando na tua... A Polícia Federal entrando na tua casa. Eu acho que não é assim. Só que não é assim. Geralmente não é assim. Não é isso o rolê. Mas só só que legal algumas seria, pessoas fala defendem que isso sim seria possível. Porque segundo... Não, eu acho que tem gente uma que lei defende que isso deveria ser realizado mesmo. Tipo assim, tem uma lei de alguma coisa sanitária que ela prevê... Não é remoção, é alguma coisa do corpo. O Estado pode fazer... tipo isso assim, aí transportar não é o na seu igreja corpo. lá que tira o negócio do corpo? Não, é tipo assim, alguma coisa baseado em algum risco, o Estado pode tirar você daqui de dentro e levar para algum lugar, baseado em algum risco. Então algumas pessoas sim falam que pela lei é previsto isso, mas a maioria, geralmente quando fala de vacina obrigatória, é que se você não se vacinar, você não vai ter a vacina na carteirinha de vacinação, e aí, por exemplo, você quer entrar numa escola. Não, você só pode se matricular na escola se você tiver a vacina belo e obrigatória. moral. O alistamento militar, porque não é só questão de entrar na escola. Você pode não conseguir benefícios para quem tem carreira pública, você não consegue também. Exatamente. Então você deixa de poder fazer algumas coisas, ao mesmo passo que o alistamento militar obrigatório para os homens também é assim, porque você não tem o documento obrigatório de que você Comprovando isso, No exatamente. âmbito estatal, por exemplo, se você precisa tirar um passaporte e não vacinou, o Estado fala, o passaporte é um serviço meu, não tá vacinado, só tira passaporte quem vacinou. Que, ao meu ver, tá errado. Ou, não, na verdade, para um âmbito mais justo, digamos assim, você só pode entrar em determinado país, porque o país estabeleceu que você entra lá só se você estiver vacinado. Aí é ok. O país, ok. Agora você Agora não o poder tirar Estado. um passaporte, é tipo assim... Mas isso vale pra muita coisa. Por exemplo, eu desconfio que nenhum criminoso possa tirar passaporte. Eu acho que pode. Pode? Eu acho que pode. Eu não sei... criminoso que ele só não pagou a conta, não tem, né? Depende De homicídio. Aí eu não sei te dizer coisa Ele só foi solto. Tipo, vamos fazer um exemplo que talvez pode acontecer no Brasil. Certo. Ele arrumou um jeito de sair da cadeia no STF, não sei. Falou que ia pra um lugar e foi pra outro. E fugiu do país. Ele conseguiria tirar um passaporte? Que eu saiba, em alguns casos o passaporte é bloqueado da pessoa. O que acontece é que quando você vai dar entrada
no seu passaporte você tem que tirar os seus antecedentes criminais. Ele vai ter que ter uma certidão comprovando os antecedentes criminais. Se ele já foi julgado, se ele tem alguma ação penal contra ele, que teve trânsito em julgado e ele tem a pena, vai estar tudo na certidão, porque tem a certidão federal, tem a estadual. Então, assim, a não ser que ele forge uma certidão de ele não consegue tirar. Ele não consegue tirar por conta disso, porque você tem que ter todos os documentos Viu? necessários. E aí, em alguns casos de crime, o cara consegue bloquear o passaporte também. Não pra só evitar que ele passaporte, fuja. mas com conta financeira. Então, mas né? é que eu quero dizer que do ponto de vista, assim, de coisas públicas, não faz muito sentido você impedir alguém por não tomar uma vacina. Sim. Não, totalmente- pela lógica da liberdade Isso. também. Pautado se você falar assim, mas eu não quero que alguém não vacinado entre na minha casa. Você tá totalmente correto, justo, belo e moral. É sua Gosto casa. dessa frase. A sua propriedade, você escolhe as regras. Só que o Estado entra naquela contradição. O Estado não é você. O Estado não sou eu. O Estado somos nós. Então, como é que eu não posso fazer uma coisa que eu pago pra fazer? Aí algumas pessoas falam, mas você Quase não um poder... paradoxo. Você não poder se matricular numa escola é justo pra proteger as outras crianças. Só que o Estado permite que você faça homeschooling, por exemplo? Não permite. Te deu essa opção? Então, basicamente, é uma obrigatoriedade, sim. Você... Entendi. Eu não tenho opção a não ser levar meu filho pra vacinar. Digamos... Como a voz da consciência não disse, é proibido pra qualquer ingresso em carreira pública, Sim. né? Até um serviço público, até beleza. Agora, imagina Mas alguém... a pessoa que não é vacinada, ela pode abrir uma empresa. A não ser que o Estado não deixe pessoas não vacinadas não abrir Não empresas. abrir empresa, o que não faz sentido Não faz nenhum. sentido tá? algum. Porque uma coisa são as leis escritas, outra coisa é Não, com certeza. Mas é tipo assim, a gente É porque no Brasil tem um rolê de lei que que pega ou e não. não pega, né? Mas a gente tá considerando, assim, uma pessoa que vai tentar seguir as regras, tá ligado? Uma pessoa honesta, no ponto de vista, assim, que, tipo, ela não concorda com aquela regra, então ela não vai se vacinar, mas ela não tá tentando burlar um sistema, ela não vai tentar fazer nada disso, ela vai tentar seguir uma vida normal. Uhum. Dito isso, então, fica essa contradição de, pela lei, é possível sim o Estado te obrigar a vacinar. É totalmente possível. Por essas vias, Por né? essas vias. E tinha alguma coisa que eu ia falar que eu esqueci agora. Tudo bem, eu te perdoo. A boa notícia é que ele vai editar depois, dá pra tirar esse lapso. Eu vou editar a live, A live não, mas A o live não. podcast que vai pro ar, sim. se eu não quiser. Certo, outra coisa, lembrei. Ah. Importante também é se você se preocupa com a saúde das pessoas e tá tentando convencer as pessoas a se vacinarem Desista. quando surgir a vacina do Covid, cara, não antagonize as pessoas que não querem se vacinar. Sabe, porque isso aí é uma coisa que eu tenho visto recentemente nas redes sociais, que, tipo, tem uma diferença bem grande aquele cara que é teórico de conspiração, que acha que vacina vai matar todo mundo, e aquele cara que não quer se vacinar para o Covid porque acha que não vai ser seguro essa vacina específica, sabe? Tipo, não é que o cara não A acredita... vacina da China, não confio, não vou tomar. Ele tem uma certa lógica ali em ter medo. Não tô Sim. dizendo que, tipo, a vacina Cara, não a vai ser pessoa segura. não pode querer tomar vacina porque tem medo de agulha. É. Começa por aí. E aí, tipo, você antagonizar, chamar a pessoa de terraplanista, de coisa assim, tipo, não ajuda, tá É ligado? tipo associar a galera que... Peraí, tem que usar não é negacionista, né? Vocês não gostam. Seria o termo negacionista, né? Que o pessoal usa. Tipo, na a ciência. galera que é negacionista da mudança climática, associar com terraplanismo os dois. Geralmente vem junto. Isso, a galera gosta de associar isso. Eu acho bem diferente. Já mas... cola, tu já começa a estereotipar a galera ali. Aí fala que o cara que acredita... Aí é por exemplo, burguês, isso, o cara que é Revisionista. revisionista, o cara que tende à economia austríaca, ele também é considerado esse cara, assim, sabe? Tipo, é aquele... Não, de isso aí teoria- é viajadão, esse cara. Só que daí, aí. tipo, isso não vai ajudar. Desmerecendo, né? É. Se você quer agregar no debate sobre saúde pública, tente convencer a pessoa que essa vacina vai ser segura, tá seguindo processos e tal. Mostre o histórico de pessoas Isso. vacinadas e não vacinadas. E não antagonizar que isso não vai ajudar. Até porque tem uma lógica, eu recentemente vi uma vacina da dengue, em que ela foi mudada totalmente o protocolo dela. Vacina da dengue? Foi. Antigamente a vacina da dengue podia ser... Existe vacina da dengue? Existe. Ela era possível... vacinava qualquer pessoa que não tinha tido a dengue ainda, pra impedir. 5 anos depois eles mudaram o protocolo e perceberam que é melhor vacinar as pessoas que já tiveram a dengue
do que as pessoas que não tiveram a dengue. Porque se você vacinar a pessoa que nunca teve dengue, é possível que quando ela contrair a dengue, ela tenha o caso mais grave da doença. Mas daí não faz sentido a vacina. Então, é porque... É pra, tipo, minimizar as pessoas que pegam dengue, entendeu? Porque, não é por exemplo, vacina... você poderia explicar, na verdade, o que é o termo vacina, mais ou menos, como é que funciona, pra pessoa entender um background, assim. Tu me explicou, né, um dia desse. Não expliquei? Explicou. Expliquei? Falou que vacina e tal não evita 100%, não sei o quê. Que é a doença mais fraca, etc. Fala é que tem vários tipos de vacina. Mas fala mais como. Explica mais ou menos assim, como é que funciona. Mas, basicamente, o tipo de vacina que eu acho que nós estamos pleiteando para o coronavírus é o vírus inativado. Né? Então, você vai receber uma dose pequena, minúscula do vírus, entre aspas, morto, inativado, e o seu sistema imune, ele vai criar memória para essa doença, né? Isso é o como é que fala? O estrito senso não, que é o modus operandi de basicamente toda vacina. Certo. Você vai receber uma pequena partícula daquela doença inativada e o seu sistema imune vai fazer a defesa e vai adquirir o que é chamado dentro da medicina de memória imunológica. Então, quando você, ao ser vacinado e ser infectado de fato com a doença, você já estará pronto, ou suas células já estarão especificadas para combater aquela doença. Então, não é que você tomar a vacina, você está livre de fato da doença. Mas tem uma grande probabilidade, já que suas células agora sabem que tipo de patologia ela vai ter que lutar contra, então elas são melhor preparadas. Você pode pegar os sintomas mais leves, entendeu? Do que pegar uma doença sem vacina e ir para uma versão crônica, uma versão mais grave. E do ponto de vista assim de sistema imunológico, por que é importante todo mundo se vacinar? Todo mundo... Ou vamos dizer assim, grande maioria. Então, aí basicamente o que vem na minha cabeça são duas possibilidades. Uma é a chamada famosa imunidade de rebanho, né, que isso é bem conhecido em ecologia populacional. Tem até um experimento, muito obrigado por lembrar desse rolê, ali naquele livro sobre o comportamento animal, que eles fizeram um teste com fumigação de ninhos de aves, né? E percebeu que essa dinâmica em ninhos fumigados teria maior prosperidade de vida do que aqueles ninhos não fumigados, não, digamos assim, imunizados. Certo. Isso, então, aparentemente cria na população uma barreira de doenças, contra doenças, né? A outra também segue a mesma linha, a mesma lógica, é a erradicação da doença. Tipo, ela eliminar ela da população humana. Pra sempre. Pra sempre, né? E tem uma doença que já foi, né, eliminada? Esqueci o nome. Tem várias. Teve uma que tem até umas que voltaram, tipo... Tem aquele, o Rotary Club, eles gostam de sempre lembrar que eles erradicaram uma doença do mundo. É, a poliomielite não, né? Não lembro. Tá porra. É uma coisa que em todas Ebola as apresentações era uma erradicada, falam, mas voltou. Tá Ebola era uma doença erradicada, mas um tempo atrás voltou. E Ebola é perigoso, né, cara? É bem complicado Ebola, né? Mas um Google a gente, erradicada. Não. Eu não lembro que sarampo, poliomielite, difteria, rubéola no Brasil. Mas elas podem retornar. Qualquer erradicada pode retornar. Sim. Mas isso, é por isso a importância da vacinação. Mas sobre o ponto de vista imunológico do indivíduo... porque, por exemplo, se eu não tomar a vacina, vai prejudicar outras pessoas? Só se aquela outra pessoa não também tiver não vacinada, né? Ou pela lógica que a gente falou, você ter vacinado não significa necessariamente que você não vai adquirir a doença. Minimiza a chance, né? Aumenta um pouquinho o risco. Então, não sei se isso é um argumento válido o suficiente para ser obrigatório. Todo mundo, né? Todo mundo. Mas sobre o ponto de vista clássico darwiniano, é a adaptação. Não tomou, pegou a doença, evoluiu para uma situação crônica, morre, você vira estatística. Sim. E isso. Até aí tudo certo. E você até escolheu por eu. Você escolheu a sua vida. Não quero tomar, escolhi ficar mais suscetível à doença. E tá tudo bem. E aqui a doença tá em voga, o Covid, mas para qualquer outra doença, né? Aí, por exemplo, talvez o que seria interessante talvez a gente comentar seria em relação às crianças. O seu filho, por exemplo, você não quer vacinar.
Mas o Estado, para crianças, é obrigatório vacinação. Como é que daria essa discussão? Também é uma vertente que a gente pode tocar. Aqui no Brasil é obrigatório, nos Estados Unidos não é. Existe essa... Do seu filho você pode vacinar ou não. Só que tem regras claras do, por exemplo, você não pode frequentar determinados locais, o que lá faz mais sentido porque você tem a opção de fazer em casa. Né, fazem isso classicamente. Não, você quer cadastrar seu filho aqui, ok, mas aqui, essa lista de vacina que você tem que ter. Não, eu não quero, tudo bem, então você não vai poder cadastrar ele aqui. Mas a pessoa tem escolas que permitem pessoas sem vacina entrar, né? Até livre mercado funcionando como tem que funcionar. E nesse sentido, faz muita lógica com o que a gente acredita, de que, tipo, vão ter comunidades que vão querer se vacinar, porque querem se proteger, faz mais sentido pra mim. Vão ter aquelas comunidades que o pessoal não quer se vacinar por qualquer motivo que seja, tá tudo bem. Porque não acredita, porque não quer, enfim. Não quer, enfim. Claro que, olhando de uma ótica evolucionista, em algum momento aquela comunidade tende a acabar, ou a vida dela ser pior, mas tá tudo bem. Mais suscetível à doença. Aí, Edwards, esse pessoal que não toma vacina, eles não são um risco pra quem tomou? Ou a pessoa tomou e tá de boa? Até pelo que o Danilo falou, existe sim o risco, né? Porque a vacina não é uma... uma garantia, mas ao mesmo tempo tem a questão de externalidade, que daí é o próximo ponto que a gente pode falar. Eu vi muito na rede social todo mundo falar de externalidade, porque basicamente foram os ANCAPs que falaram muito dessa questão de não poder ser obrigatório, que muitos liberais estão abrindo a perna pra tudo que estão falando por causa do Covid. O Amoeba, aparentemente, postou a favor, né? Aparentemente, os liberais brasileiros são tão socialistas quanto qualquer outro tipo de gente. Como o Lenny Embrick. Mas... Aí falaram de externalidade. De fato, o liberalismo, ele prevê externalidade. Pra quem não conhece, externalidade é alguma coisa que acontece sem que você tenha participação nessa decisão. E isso acontece literalmente com qualquer coisa que você faz na vida. A gente está usando o ar-condicionado aqui. Isso pode causar uma externalidade, que é o quê? A água está pingando ali fora. No caso, essa externalidade não está acontecendo com ninguém, mas isso é uma externalidade. Uma empresa se instala numa cidade e produz poluição. É uma externalidade. Só que tá uma coisa que essas pessoas estão falando, não, você tem que se vacinar porque existe a externalidade. São pessoas que só estão considerando a externalidade negativa de não se vacinar, mas não estão considerando a externalidade negativa de se vacinar, não consideraram a externalidade de fazer um lockdown, por exemplo, porque existiu. Houve. E foi falado. Todo mundo chegou e falou assim, não, é importante ficar todo mundo preso em casa porque a economia a gente vê depois. Tudo bem. Mas existe uma externalidade negativa. Doenças mentais, psicológicas, né, no caso. Problemas de economia, pessoas morrendo, enfim. Cara, e sabe outros dados que eu tava vendo um médico neurologista falar? Não sei se isso dá crédito à pessoa. Por que não daria? Apesar que eu discordo de algumas ideias que ele falou na mesma entrevista. Por exemplo, a fome tá matando mais que Covid. Sim. A fome. E aumentou drasticamente o... A AIDS tá matando mais que Covid. E tá legal. E agora? A gente vai fazer lockdown por causa da AIDS? O dado interessante é que o método de... A curva de fome aumentou. O método de adquirir AIDS é outro, né? Pela respiração. Sim. Igual é ao Covid. Mas a fome, já que tem tantos programas, por que então não distribuir comida? Existe uma ligação bem direta ao sistema de isolamento social, que na verdade é lockdown na maior parte dos casos, com o aumento da fome no mundo. Também, porque a renda cai. Isso, a renda caiu em muitos países e teve um aumento de fome. Isso é uma externalidade negativa. Então, as pessoas podem processar seus estados que fizeram isso. Essa é uma questão de gente que está querendo brigar agora por externalidade negativa, quando não viu externalidade negativa antes. Antes não tinha problema. Agora, vamos escolher. Tirando esse conceito, eu peguei alguns dados aqui pra gente falar sobre... externalidade. A gente acredita muito no libertarianismo, no... A gente fale por você. PNA, certo? Pacto de não agressão. Uma externalidade... Não é princípio? Sempre vendi como princípio de não agressão. É princípio? Princípio de não agressão, perdão. Obrigado. Uma externalidade, ela não fere o PNA, porque ela não tem a intenção. Porém, isso não implica que não precisa ser indenizado. Só como é que o Estado hoje resolve problemas de externalidade? Geralmente ele coloca um limite, uma taxa fixa ali, por exemplo, de som.
se não me engano, é quantos decibéis? Eu não sei exatamente qual que é o limite sonoro. Pra quê, tu quer dizer? Tipo, a partir daquilo é poluição sonora. Acho que a partir de 70, 80. Tem alguma limitação. E o Estado ele coloca uma regra fixa, só que isso é um problema. Porque nem toda externalidade, ela... 75 decibéis. 75? Tipo assim, imagina que eu não gosto de funk e o meu vizinho ouça funk. Então, o fato do meu vizinho estar ouvindo funk tá comprometendo uma externalidade negativa em mim. Porque eu não gosto daquele coisa. Só que eu posso muito bem levar ele pra justiça, só que o juiz vai falar, cara, ele tá na casa dele, tá ouvindo baixo, problema seu que você não gosta. Mas eu posso chegar nele e falar, ó, eu não gosto que você ouça funk. Posso te pagar R$1.000 por mês pra você não ouvir funk? No caso, eu comprei aquele direito. Tá certo. Justo, belo e moral. Isso pode acontecer. Tem até... Sacanagem. Aí eu ia fazer um baile funk do lado do Edwards. 10 mil conto. Tu não ia pegar 1.000 conto? Não. Pô, por R$1.000 por mês só pra não ouvir funk. Se ele pagou, só pra ouvir num foninho, escuta tá bem, ligado? Se ele pagou 1.000 conto pro vizinho dele... Não, uma pessoa assim merece morrer, na moral. Eu construindo um baile funk do lado da casa dele, é o lucro maior. Você concorda comigo? Concordo. Então, quando o custo de transação é baixo, que é o caso assim, que eu posso negociar com você, é totalmente possível eu comprar esse direito. Só que quando o custo de transação resolvido isso em condomínios, né? Extremamente, é muito mais fácil. Agora, no caso do Covid, é possível fazer um custo de transação aí, você escolher? Por exemplo... pago vocês os 10 aí pra tomar vacina e ficar... É possível? Andando em círculo, tipo, tá ligado? Numa barreira humana. Seria totalmente possível. Eu não vou tomar vacina, mas eu vou pagar para 10 pessoas tomarem e ficarem em volta de mim. Entendeu? Boa ideia. É uma possibilidade. Aí pra tampar um guarda-chuva. Ou digamos que fosse possível, você fala assim, ó, não, eu não quero tomar vacina. Chega na sociedade e fala, quanto que eu tenho que pagar pra todo mundo pra eu não precisar tomar vacina? Vamos supor que isso fosse possível. Você ia lá e comprava esse direito. Claro que isso não é possível, o Estado pode dar R$150 por vacina. Pra incentivar as pessoas a tomar vacina. Quem vir tomar é 150 conto na hora. Sim. Todo mundo tomava. Eu tomava duas vezes, entrava na fila com um nome diferente. Edwards, qual que é o ponto? O ponto é, existe essas limitações básicas que o Estado coloca, ela geralmente tende a falhar, porque nenhuma associação humana vai ser sempre baseada na mesma regra, né? Precisa ter as exceções. Caso vocês não saibam, eu também não sabia, eu descobri hoje. Sabe outra justificativa? Com certeza o governo pode usar e talvez usará para obrigar as pessoas a tomar a vacina. É a justificativa que o Estado cuida da saúde. É a coisa que já usam isso. Se você pegar Covid, você vai ser um gasto pro SUS. Aí o problema é o SUS, não é o problema o Covid, tá ligado? O problema é a gestão. Cara, o problema é você ter que pagar o SUS sem querer, tá ligado? Isso aí é o episódio o SUS essa semana deu estresse, deu raiva, enfim, deu nojo. Existe uma curva chamada avaliação de risco de morte normal. Tem um estudo criado na Inglaterra em 1970 que ele fez uma estimativa de qual a possibilidade de você morrer de forma natural. Em média, o ser humano tem uma chance em 1 milhão de morrer naturalmente. Não, perdão. Uma chance em 10 mil de morrer. Tá. Você pode morrer a qualquer momento em 10 mil. Essa curva, eles chamam de curva de banheira. Porque até os 2 anos, ela assim que você nasce, essa curva está bem alta, a sua chance de morrer é muito alta. À medida que você vai envelhecendo, até os 2 anos, ela vai caindo. Dos 2 anos até mais ou menos ali os 45 anos, ela é quase que reta. Parada nesse 1 a cada 10 mil. E a partir dos 45 anos, ela volta a subir. Então essa é a sua chance de morrer. O Estado brasileiro... Jurava que a juventude tipo era o pico alto. Não, o pior é que não. As pessoas são muito porra louca, entendeu? É porque, tipo, na média não. É porque tu mata na porrada, né? Entendi. Às vezes. Ou seja, o Estado brasileiro, ele assume que qualquer externalidade ou risco de morte só pode ser 1% maior do que esse risco de morte natural. Vou explicar. Se eu quiser construir uma empresa de gás natural aqui, existe uma chance desse gás explodir, correto? E matar uma galera. O limite que eu posso causar de externalidade é 1% maior do que o risco normal. Ou seja, o Estado admite que a minha empresa tem um risco de matar as pessoas em 1 milhão, que é 1% maior que isso. Uhum. Tá.
Então aí você pega e fala, pô, que absurdo. Agências reguladoras admitem que eu tenha um risco de morrer? Sim, porque literalmente qualquer coisa oferece um risco pra você morrer. Porque literalmente as pessoas morrem. Você pode morrer por qualquer coisa. Eu posso estar nessa cadeira aqui, cair, bater a cabeça e morrer. É uma coisa bem simples. Não faça isso aqui dentro, não. Dá um problema. Vai dar trabalho, né? Dá um problema. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque sempre existe um trade-off. A gente, inconscientemente, aceita o risco de morrer em 1 em 1 milhão pra viver numa cidade povoada. Porque vai ter benefícios. A mesma coisa é de, tipo, uma vacina. A gente tá, por exemplo, calculando o chamado trade-off entre risco de não se vacinar e obrigatoriedade de se vacinar. Esse tem que ser um conceito interessante. Porque se a gente for eticamente falando, a obrigatoriedade é total... Não existe uma justificativa. Não existe nenhuma justificativa plausível que você fale, não, sim, tem que vacinar, pronto, acabou. Até porque a externalidade não é certa. O fato de eu não me vacinar... Ela é uma variável que não tem controle. Tipo, não é só porque eu não me vacinei que necessariamente eu peguei Covid e passei pra alguém. Se eu não... É diferente se eu tenho Covid e decidi sair de casa. São coisas diferentes. Que aí você é um potencial infectante. As pessoas não entendem isso. O fato de eu... Tem muita gente... Então explica pra gente. Vamos lá. Recentemente teve a treta do pessoal de máscara, né? O Estado pode proibir a máscara ou não. Você viu, cara, um médico que tava... Cara, eu ia falar isso. Você viu o médico? Eu ia perguntar isso. Que médico? O médico que tava dando receita pra galera não usar máscara. Receita? Assim, tem algumas condições que eu não lembro quais. Que eu saiba, a atividade física não é bom mesmo são... você Não. Não, é pra você não usar máscara mesmo, em qualquer lugar. Coloca máscara. Não, eu tenho receita que não posso. Eu não lembro... Acho que a asma você não pode. Porque ela fica úmido, enfim. Cara, eu não lembro. Mas esse médico tava dando tipo a torta direita. Não quer usar máscara? Vem, cara, que eu te dou uma testada. Aí o cara foi processar, talvez ele perca o direito de exercer medicina. Mas tinha essa notícia ontem, eu vi ontem, do médico. Edward, assim, partindo do senso comum. Por que tu simplesmente só não usa máscara pra ajudar todo mundo e por que tu simplesmente só não toma vacina pra ajudar todo mundo, já que é obrigado? Porque eu não sou obrigado a ajudar todo mundo, né? Tipo... Eu sei que tu não é obrigado, eu não sou tá santo. Ligado? Mas por que tu faz todo esse fuzuê só pra ser diferentão, no caso tá ligado? da máscara, muita gente critica, que punheta que punheta intelectual só pra justificar uma birra. Isso. Cara, Isso pode até ser. Twitch? Partindo do senso comum mesmo. Agora não sei. Não pode. A gente caiu? Já foi. Vê Masturbação aí, pode? A gente vai descobrindo ao vivo. Descabeçar o palhaço. Fala. 5 contra 1 intelectual só pra não usar máscara. Sim. Tipo, sim. Masturbação pode. Muitas vezes é mais birra. É, birra. Só que existem sim alguns casos em que você não deveria usar máscara, como casos de você fazer atividade física. É porque, tipo assim, o que muita gente fala, você diminui a chance. Cara, mas a verdade é que a máscara de pano que a gente usa, ela não tem quase efeito nenhum pra um vírus, tá ligado? Eu tenho outra pergunta depois que terminar o raciocínio. Então, o certo seria, toda vez que você usa máscara, tem que ser trocada, se não me engano, a cada 2 horas. Tem uma regra assim. Eu falo por mim, eu troco minha máscara no máximo uma vez por dia. Tipo, eu usei ela o dia todo. É descartável ela? Não, aí eu coloco ela pra lavar, no dia seguinte eu uso outra. Tá Isso quando eu lembro. Às vezes eu não troco, tá ligado? Exato. Então, ela não é efetivamente uma proteção. Então você usa só de sacanagem. Algumas pessoas que têm doença, piora. Tipo, eu acho que é o caso da asma. Eu não tenho certeza também, mas eu acho que é asma, sim. Que é complicado você usar máscara porque isso pode dar crise em você. Mas você tem que usar. Só que tudo isso principalmente legitima uma focinheira em você. Seria algo mais ou menos assim, sabe? Tipo, você começa a abrir espaço para que o Estado defina o que você tem ou não fazer. É isso que eu ia perguntar. Qual que é a vantagem? O Estado vai ter que falar, todo mundo vai usar a boné do MTST agora. Não, mas qual que é a vantagem, por exemplo, da obrigatoriedade do uso da máscara, por exemplo? Não é nem isso, eu tô falando. Por que o Estado tem que obrigar as pessoas a usarem? O que ele ganha com isso? Cara, eu acho que... Então, ele supostamente está tentando defender, em tese, a população.
Só que eu acho que o maior problema disso vai pela falta de espaços privados, né? Porque, exato. Eu acho que, na verdade, a galera usa máscara mesmo porque tem que entrar no mercado e você não entra no mercado sem. Sim. E tá na lei. Então, aí O teu cabo ficou zoado aí, o som. Mexe no cabo. Aí. Só que se você for ver bem... Não, mexe de novo. Se não existissem espaços públicos, seria muito mais fácil. Se não existissem espaços públicos, seria muito mais fácil você controlar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, foi o que eu falei. Aqui na sua casa, se o Danilo decidir que, não, vocês só podem entrar aqui usando máscara, não importa que eu não concordo. A casa é dele. É, a regra dele. No mercado, a mesma coisa. Agora, na rua. Por que eu tenho que usar uma coisa que não tem efeito prático nenhum? Então, todo esse tipo de conflito, se você pode ou se você não pode, só vai ser resolvido de fato. A gente fica meio discutindo o sexo dos anjos, tá ligado? Porque na prática não tem solução nenhuma se não houver espaços privados. Espaço público gera totalmente aquela contenda de não é meu, não é seu, então ele é de quem? De todos. Ele é de todos, só que tipo, se eu não posso... Por exemplo, eu não posso... Você quer que eu use máscara? Porque o Estado é seu. Uhum. Você é nós, nós então... somos isso. Só que eu não quero usar máscara. E aí? Então quem que tem mais direito sobre o outro, essa propriedade? Sendo que tu também é o Estado. E aí que tá, se a gente for pensar bem, a noção de propriedade privada, ela vem exatamente pra resolver esses problemas, sabe? De tipo assim, o problema de um objeto ser escasso, ele gera a mesma coisa. Esse computador, se ele não fosse uma propriedade privada minha, quem que ia usar ele? Se fosse de todo mundo, quem que ia usar? Não, eu quero usar agora. Aí você fala, não, eu quero usar também. E aí? A gente só consegue resolver isso porque existe propriedade privada. Não, ele é meu. Eu uso a hora que eu quiser. Se eu quiser, eu te empresto. Uhum. Fica fácil resolver esse problema sem violência. Obrigar as pessoas a fazerem determinadas ações dentro da minha propriedade privada? Depende. Tipo assim, você não pode obrigar alguém... que fira ela, né? Que fira ela ou que ela não tenha direito de sair daquilo lá. Senão é escravidão. Senão é escravidão. Agora, por exemplo, você fala assim, ó, se quiser ficar aqui em casa, você pode ficar. Mas você vai ter que limpar o chão e lavar a louça, por exemplo. Pode limpar o chão. Aí se ela falar, não, beleza, eu quero. Justo, belo e moral. Agora se ela falar, não quero. Então sai da minha casa. Aí tudo bem. Daí, a minha dúvida também em questão de propriedade privada, que tu falou que tem que entrar em mercado, mas para entrar em mercado tem que usar máscara, Sim. certo? Não vai existir um mercado que deixe tu entrar sem máscara, sendo que eles têm que respeitar a lei. Então, mas é esse que é o problema. Se você, não sei se vocês lembram assim que iniciou a pandemia. Teve alguns estabelecimentos especificamente, antes de falar que tinha que usar máscara. Foi logo no começo. Alguns estabelecimentos estavam querendo colocar essa regra. Não, você só pode entrar aqui com máscara. Uhum. Teve gente que entrou com processo. Como assim? Eu posso fazer o que eu quero. Vídeos no YouTube, não. Como não vou entrar, não sei o quê. Eu não vou entrar com máscara, não sei o quê. Só que aí você fala, cara, na propriedade do cara, o cara não tem direito de escolher as regras dele. Só que o Estado impõe que os outros criem uma regra, sabe? É totalmente fora da realidade. Tipo, agora se o estabelecimento... E que vai existir, com certeza, porque o mercado ele vai tentar atender demandas, pô. Se ele tá vendo que tem uma galera que não quer usar máscara... Mesmo que ela seja ruim, inclusive. Mesmo que ela seja ruim, se ele tá vendo que uma galera não quer usar máscara, por qualquer motivo que seja, e ela não tá sendo atendida, ele vai falar, não, eu vou aceitar a gente que não usa máscara aqui. Todo mundo que quer pegar Covid vai lá sem máscara, por exemplo, tá tudo bem. Regra privada, Sim, soluções tá tudo de bem, problema. só que aí, pragmaticamente, o que vai acontecer vai ser multado, alguma coisa assim. Hoje, atualmente, sim, é multado. Aí eles multam o estabelecimento, né? Porque eles não conseguem multar a pessoa. Aí, esse que é um problema grande. Mas essa regra não deveria existir. Um real livre mercado, ele tende a ter regras de sanitárias, assim, melhores. Porque as pessoas vão se preocupar. Imagina se você não tem o SUS. Que nem aquelas comparações, não sei se vocês já viram. Os Estados Unidos, o tratamento do SUS custa $30 mil. No Brasil é de graça. É de graça, sim. Tu não morre na fila. Eu pago imposto de sacanagem. Eu pago imposto de sacanagem. E o triste é o seguinte, é que o sistema de regulamentação dos Estados Unidos é péssimo. É ruim. É horrível. Regulamentação, porque lá não tem um equivalente ao SUS, né? Lá é tudo privado. Mas tem aí algo fica próximo. parecendo que a gente tá defendendo
o mecanismo dos Estados Unidos, mas, tipo, é um exemplo ruim. Sim. É um exemplo super ruim, que lá cheio de regulamentação Mas tem uma coisa que muita gente esconde. E eu acho que é desonestidade, sim, que as pessoas fazem. Sim, nos Estados Unidos não existe um SUS, mas pessoas pobres não pagam o tratamento de saúde. As pessoas escondem isso? Sim, não falam. Fala que o tratamento custa 30 mil. Tipo, não sei se vocês viram rolar um cara que teve um velhinho de 70 anos, ele teve Covid, pô, ficou mal, ficou na merda lá, aí recebeu o tratamento, aí ele saiu com uma nota de $1 milhão, eu acho. Deu alguma coisa assim. Aí saiu um monte de rede social, tá vendo? Esse é os Estados Unidos. Só que ele não pagou aquilo lá. Porque ele é pobre, ele conseguiu provar que ele é pobre. Ele só pegou o recibo do que ele gastou. Aquilo lá foi o recibo. Do que você... Porque o governo gastou com você. O financiamento de saúde dos Estados Unidos, que é mais do que o dobro que o Brasil gasta, em porcentagem de PIB. Se for contar em absoluto, é obviamente maior. Eu tô me preparando pra próxima aula de saúde coletiva. Então, se prepara. Vai vir com força. Pra pegar câncer, inclusive. Vai vir com força. Parece que lá é obrigatório tu ter um seguro, né? Não, nos Estados Unidos não assim? Ele era com o Obamacare, se não me engano. Você era obrigado a ter alguma coisa, mas agora não é mais obrigado a ter um. Entendi. Meio que falhou o Obamacare. Em alguns países europeus é sim obrigado você ter um seguro de saúde. Só que, tipo, quando você tem somente regras privadas, as pessoas tendem não só a se precaver. Tipo assim, digamos que não existe o SUS, você sabe que você vai ter que pagar tudo. Velho, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer besteira com o meu corpo, porque eu não quero ficar doente, senão eu não vou ter como pagar. Mas, Edwards, como que os pobres vão pagar, Edwards? Outra discussão, né? Uma outra discussão, mas dá pra falar. 54% dos atendimentos hoje do SUS é feito por hospitais filantrópicos. 54% de todo atendimento no Brasil é feito por isso. Alguns são pagos pelo SUS, não são todos. Porque o SUS hoje deve o equivalente, eu acho que... de privatização do SUS. É quase isso. Outro tema. Se não me engano, o SUS deve a hospitais filantrópicos mais de R$100 bilhões. Hospitais filantrópicos são, tipo, hospitais normais que aceitam o pessoal. É que, tipo assim, um hospital filantrópico, ele não quer lucro, mas verdade, ele recebe sim pagamento. Se liga ao sistema SUS pra ter a validação pra apoiar do Estado pra atender gente. Isso é uma ONG. É tipo mais ou menos. o tipo Santa Barreto. Casa, sabe? Santa Casa, Santa o Barreto. O Barreto. Tipo, todos eles são filantrópicos. São todos com dinheiro privado de doações, porém, para ingressar nele é como você ingressasse em qualquer serviço do SUS. Entendi. Tipo, você vai lá, aí, tipo, ele fez um atendimento em você. O SUS, em tese, teria que pagar esse seu atendimento. Sim. Para esse hospital. Na prática, não são todos que são pagos, não. O SUS deve muito para esses hospitais filantrópicos. Então, tipo, quando a pessoa fala, se não existisse o SUS, como é que ia acontecer? Bom, se hoje com o SUS 54% do atendimento é feito por filantropia, eu acho que a tendência era aumentar, se não existisse o SUS. Porque filantropia. Mais filantropia, mais clínica popular. Cara, clínica popular é uma coisa tão boa, extremamente barata. Mas o pessoal ignora a existência da clínica popular. É como se não existisse mesmo. E não só ignora, como dificulta. Existe lobby de grandes hospitais, de grandes clínicas que criam regulamentações, tipo, pra existir a clínica popular você tem que ter o atendimento ginecológico. Só que daí o cara fez o estudo de mercado dele e viu que ali na região basicamente não tem mulher querendo ser atendida. Por qualquer motivo que seja. As mulheres não querem ir na clínica popular, só homem. Por que ele vai colocar um atendimento ginecológico ali? Por causa da lei. Por causa da lei. Senão ele não consegue abrir. É esse tipo de coisa que encarece o serviço que deveria ser 20 contos. Você precisa ter plano de saúde. É o melhor. É mais barato e é eficiente porque é um serviço privado. Sim. Que se você não for... Se você ir lá e o seu problema não ser resolvido, você pode processar. Fui lá, fui mal atendido, não resolveu meu problema, não me deram nenhuma expectativa de solução, simplesmente me descartaram. Não é assim que funciona o negócio. Bora processar esse rolê aí. Realmente tirada de fora, assim, os atendimentos populares. E são excelentes, cara. Basicamente, cara, se eu não me engano, R$5 o exame de sangue. Você consegue fazer uma consulta. O PET, que é o PET scan, que é a tomografia, tá ligado? R$30. Velho, se eu for pagar mesmo assim, tipo, é 5 pau. Mas você sabia que no SUS é R$0? Sabia. Que eu pago imposto pra passar raiva. Você não paga imposto, cara? Não pago imposto. Mostra aí pra mim o seu imposto de renda.
Ah, não tem, né? Federal. Stonks. Então, basicamente é isso, cara. De vacina obrigatória, não deveria. Não, nem pensar. Isso, basicamente, pelo simples ponto de vista da liberdade individual. Sim. E a gente não precisa nem extrapolar pra qualquer outro assunto pra E não isso. importa, a realidade é essa, não importa. Ah, mas mais pessoas podem morrer por Covid. Foda-se. Não importa. Não a realidade pode, é que não foda-se. importa, de verdade. As pessoas estão As pessoas sabem o que fazem da vida dela e se ela não sabe, o problema continua sendo dela. As pessoas estão constantemente fazendo aquelas escolhas que não deveriam ser feitas, sabe? De tipo assim, se você tem numa linha do trem preso uma pessoa e tá pra vir um trem, e na outra tem 3 pessoas, quem que você deve salvar? Geralmente todo mundo vai falar, vou salvar as 3, é melhor matar um do que matar as 3. Só que e se esse um for seu filho? E se esse um for sua mãe? Você vai preferir matar os outros 3 que você não conhece ou sua mãe? Cara, isso aí sabia que é um... Tá porra. Escalou uma pra caralho, matemática viado. pra explicar como as nossas emoções interferem nas nossas escolhas? Sim. E é por isso que essa lógica de tipo, não, é melhor a gente matar uma pessoa ou privar alguém da sua liberdade pra salvar o coletivo, isso não faz sentido nenhum. Porque é fácil você falar de coletivo... Eu acho que é bem demagógico, inclusive, se vamos fazer pelo coletivo, pelo bem-estar social. Coloca o teu na reta, meu filho, que tu vira egoísta na hora. É bem simples isso falar que Só quando você... nega que é egoísta. Até o talo. Quando a gente começou a falar de... Mais Mises, menos Marx, por favor. Mais Marcos. Eu acho que é menos Marx, mais Mises, né? Não é mais Mises, menos Marx? Não. É menos Marx, mais Marx, Mises. menos Mises. Ah. É mais Mises e mais Marx? Você já teve assim... Você quer usar o SUS hoje? Cadê? Sai fora, filho da puta. Cara, o mais legal foram as pessoas não lendo aquele decreto, né, do Bolsonaro. Mano, foda-se. Saiu na notícia que ele ia privatizar, foda-se. Não precisa ler nada. Quem liga, tá Quem ligado? liga? Saiu no jornal, burro. Quem liga que é fake news? Foda-se. Agora a gente não pode proibir fake news, né? Cadê o STF? É. Cara. Enfim, é isso aí. Tu é um birrento. Eu sou birrento, cara. Não, pior que eu tive uma discussão com o cara, tipo, cara, eu não quero usar máscara. E daí? É só tomar Usa a vacina. máscara e fica na tua casa. Não vai ter problema nenhum. Pra ti, viado. Por exemplo, eu vou correr no espaço alternativo. O espaço alternativo agora tá fechado. Eles estão fechando Fechou? agora. Não. Não, eles estão fechando pra galera correr. Sim, já tem um tempo, inclusive. Eu não sabia. Ah, voltou? Voltou. Eles estão fechando, é bem legal. Eu acho isso bom. E agora pra você voltar, você tem que ir lá pela Lauro Sodré, tá? Você não pode mais voltar. Isso, não pode dar um retorninho ali não, cuzão. Eu acho isso melhor também. Eu também acho porque ele era melhor. uma merda o trânsito. Pra mim é uma merda, porque eu saio do trabalho e tá Não. fechado. Ah, eu tô nem Mas pra tu. Brasil. Não, é porque já tá acabando. Na verdade, É porque esse é o nosso podcast. A gente... Acabou o Inclusive, assunto já, você só sabe, dá mas- good news aí. Caralho. O que eu ia Refutado. comentar é o seguinte: quando eu vou Comente. correr no espaço alternativo, eu vou sem máscara. Porque senão eu morro. Por esse simples motivo. Eu prefiro continuar vivo do que. Aí você prefere matar as pessoas de Eu Covid. prefiro matar as pessoas. Você prefere ter matar a sua possibilidade de mãe. infectar as pessoas do que Uhum. morrer. Entendeu? E aí eu tava vendo uma discussão na internet. Porque as pessoas iam ao espaço alternativo fazer exercício sem máscara. E eu falei, por que você tá indo no espaço alternativo? Pois é. Ninguém te obrigou a ir lá. Quer ir lá? É a galera sem máscara fazendo exercício. Não quer? Fica em casa. Fica em casa, você vai estar seguro. Hashtag fica em casa. Vai estar totalmente seguro. Filha da mãe. Não Só fale. que aí eu quero dar pitaco, porque você está sem máscara na rua e você pode infectar algum Mas se a familiar pessoa meu. não quer infectar... Não sai de trazer casa. pra dentro de casa, mas é problema meu, não é teu não, pô. Então, É. pô, mas aí você Vai usar o SUS. vai aumentar a curva. A única curva que eu vou aumentar Cara, é sabia que tua essa- cara roxa. Essa curva, não tem nenhum estudo que fala que o isolamento achata a curva? Cara, a gente Tem vai não? entrar em outro assunto, vamos pra Good News. Caralho, mó rolê. E isso daí falando que tem simplesmente estudo. nunca apareceu em nenhum estudo científico, sabia? Mas não é um Sabia estudo não, estatístico? merda, É só um estudo estatístico. Não é de verdade. Não é realidade. Ah. Tipo, alguém viu aquela... Aí quando... Ai, é outro assunto. Vamos outro deixar pra assunto, outro outro assunto. Good News. 5, 4, 3, 2, 1. Agora vamos para o quadro do Pra Ser Sincero Podcast com Edwards Miranda. Primeira boa notícia. Nesta quarta-feira, a Sanofi e a GSK anunciaram que pretendem disponibilizar 200 milhões de doses de sua potencial vacina contra o Covid para países mais pobres. Capitalismo é uma merda. Eles vão ficar até junho ou julho sem lucro, né? Sim. Olha só. Porque a indústria farmacêutica lucra bilhões. Sim.
E aí? Vai dar... o pessoal pensa no lucro. Porque eles estão fazendo caridade, essa merda. Porque desenvolver tecnologia de ponta de saúde é... Pô, vem aqui, doutorando. Vou te Quando alguém fala isso, eu gosto de perguntar pra ela, você gosta de trabalhar de graça? Se você vai pelo mesmo emprego, se seu chefe aumenta e fala assim, ó, eu posso duplicar o seu trabalho pra você ir pra outra coisa. Pela lógica do que qualquer... Mas eu tenho uma frase bem legal pra explicar isso. Eu tenho uma frase bem legal pra explicar isso. Você não pode mudar o pensamento de alguém com lógica quando esse pensamento não foi construído com lógica. Reflita. Eu vou colocar no meu... Gostou? O que é basicamente toda a discussão de Covid não é baseado em lógica nenhuma. Então, quando você vem tentar usar a lógica, a pessoa não aceita. Sentido, né? Não faz diferença, porque a pessoa não usou a lógica para início de conversa. Por quê? Porque pode vir um meteoro na tua cabeça, filho da puta. É melhor você morrer sem quem não tem guarda-chuva. Vamos, próxima boa notícia. Segunda boa notícia. Um bebê não sei. Um bebê recém-nascido com presença de anticorpos contra o Covid-19 durante a realização de um teste sorológico. A criança nasceu no Hospital Universitário de São Jorge de Huesca, na Espanha, na última sexta-feira. O exame foi requisitado pela família após desconfiarem que a criança tinha a doença. A criança ter nascido com anticorpos contra a doença é um fato muito anormal e deixou todos nós surpresos, afirmou o porta-voz do Hospital Espanhol. A informação reforça a tese de transmissão dos anticorpos pela placenta, já que a mãe do bebê que nasceu em Huesca já havia testado positivo ao dar entrada na maternidade, de acordo com a assessoria do hospital. Todo sentido biológico. Mais uma de... Terceira boa notícia. Ah, essa aqui é legal, mas os pandeminions não vão gostar. Dados coletados em todo o mundo sugerem cada vez mais que as escolas não são focos de transmissão de coronavírus. Apesar dos temores, as infecções por Covid-19 não aumentaram quando as escolas e creches foram reabertas, depois que o lockdown diminuiu. E quando ocorrem surtos, geralmente resultam em apenas um pequeno número de pessoas doentes. Isso é interessante, principalmente que no Brasil a maior parte das escolas não foram reabertas, mas balada tá reabrindo, tá valendo. Já pode ir pro bar beber. Enfim, a hipocrisia. Quarta boa notícia. De novo isso aqui? Não, mas é uma outra vacina. Vacina contra um tipo de poliomielite que está se espalhando no hemisfério sul deve receber a aprovação de emergência antes do final do ano. Em caso afirmativo, será a primeira vez que a Organização Mundial de Saúde conduz uma vacina ou medicamento não licenciado por meio de seu processo de listagem de emergência. Isso aqui é interessante, a poliomielite está voltando pesado. Tá vendo? Quinta boa notícia. Isso é uma boa notícia que a poliomielite está voltando? Não, mas que uma vacina está sendo aprovada. Você não pegou a... Quinta boa notícia. Sim. Caraca, André. Você pode falar. Pode fazer mais barulho. Que eu não tô aqui. Tá. Não Vai pode. Lá, pode ir lá. Eu acabei de ir, pô. Bom, o babaca acabou de atrapalhar. Não tô nem aí, mas eu... Não quer aparecer na câmera? Da câmera, não quer aparecer? Não quer aparecer na câmera? Pode. Dá um joinha pra câmera. Tá acabando já. Vamos lá. Cientistas de Washington State University identificaram um fator genético que permite regenerar a pele adulta e deixá-la com a aparência da pele de bebês recém-nascidos. Ó, isso é interessante, hein? Botox nunca mais. A descoberta permite... em rejuvenescência... Tempo! Pulou um... Esse é o futuro da medicina, senhores. Preparem-se. Rejuvenescimento. Ele tá lindo, meu Deus. Rejuvenescimento anal. Anal? Tu para de beber, cara? Vai. Então, vamos lá. Permite regenerar a pele adulta. Tá. A descoberta permite um tratamento melhor de feridas e pode ajudar a prevenir parte do processo de envelhecimento. No estudo feito em camundongos, os cientistas conseguiram ativar a molécula que, em humanos, permanece desligada após a formação do tecido adulto. Eu posso continuar aqui? Posso continuar? Pode. Obrigado, gente. Obrigado, Valeu. Sexta boa notícia. Pesquisadores de uma empresa de navegação projetaram um novo tipo de navio de carga, capaz de transportar grandes quantidades de mercadoria movido inteiramente
a energia eólica. Olha que interessante. Reduzindo em 90% das emissões. Os veleiros, né? 1.500 já deu pra entender. De acordo com as projeções da empresa por trás do projeto, o Oceanbird, descobriu a vela. como navio é chamado, seria capaz de transportar 7.000 carros através do Atlântico. Cara, ele é muito feio. Tem mas velas, assim. Pior que não é vela, não. É um negócio estranho. Enfim, o Observatório Estratosférico... Não! 8ª boa notícia. O Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, sigla SOFIA, da NASA, confirmou pela primeira vez a presença de água na superfície lunar iluminada pelo Sol. Essa descoberta indica que a água pode ser distribuída pela superfície lunar e não limitada a lugares frios e sombreados. Olha só, isso é interessante. Eu acho que não. Não daria pra ver, os caras não mijaram tanto assim. A água é um recurso precioso no espaço profundo, ingrediente-chave da vida como conhecemos. Ainda é preciso determinar se a água encontrada pelo SOFIA é facilmente acessível para uso. Sob o programa Artemis, a NASA está ansiosa para aprender tudo o que puder sobre a presença de água na Lua, antes de enviar a primeira mulher e o próximo homem para a superfície lunar em 2024, ó. Isso aí certão. Tá logo aí, ó. Amanhã, quase. E estabelecer uma presença humana sustentável lá, no final da década. Criar feijão na Lua. Bom. Já viu aquele filme Criar Batata? O cara plantou batata na Lua? É em Marte. Verdade. Eu acho que, inclusive, o nome do filme é Marte. É um filme muito bom. E o cara é biólogo. Quem diria que um biólogo ia sobreviver, né? Botânico. Ele é botânico? É que é biólogo também. Até que ele fala... Se ele fosse só biólogo, ele ia morrer, assim, certeza. eu sou o melhor botânico desse planeta. Ele faz a piada, né? Ele é tão engraçado quanto você. Show. Podemos. Finalizei. Acabou? Chega por hoje. Muito obrigado, galera, por ter escutado mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Posso fazer Manda meu jabá? tchau, Edwards. Senhores, no YouTube, Sem Economiquez, tem um canal com vídeo de economia em vídeos animados, muito bacana. Vê lá que eu tô fazendo uma série sobre a alegoria da ilha, tá bem maneiro. E me segue no Instagram, @EdwardsMiranda. Dá tchau, André. Falou. Pra quem quiser me seguir é @Danilo Jeremias em todas as mídias sociais. Um beijo, um abraço e até a próxima.